Olá pessoal, meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Potiguar e estou gravando esse vídeo aqui para revisar o conteúdo da prova que eu vou estar aplicando aí em uma das disciplinas que eu leciono, certo? Que no caso é a disciplina de Teoria da Decisão, na turma do curso de Administração, certo? De Graduação em Administração. Então, eu vou estar aplicando essa prova no dia 30 de março, hoje é dia 23 de março, ou seja, falta uma semana aí para a prova. E aí eu tinha combinado com os alunos da turma que eu ia fazer essa revisão, né? A priori essa revisão ela ia ser feita durante o período da aula, de hoje de manhã, só que aí a discussão da aula, a gente fazendo a lista de exercício, o tempo ficou muito curto para fazer essa revisão, de forma que eu combinei aí com os alunos, o pessoal da turma, que eu iria gravar um vídeo, esse vídeo aqui, para poder então revisar esse conteúdo de uma maneira mais adequada, né? Sem ficar correndo ali em razão do pouco tempo que tinha disponível, certo? Então, só para vocês entenderem a existência aqui desse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo aqui na tela, eu estou mostrando aqui só os slides que vão orientar aqui a apresentação. Opa, desculpa aqui. Então, como vocês podem ver aqui, o tópico da apresentação, revisão para a prova N1. N1 é unidade 1, então seria a prova da primeira unidade da disciplina, certo? Vou começar aqui apresentando algumas informações gerais para os alunos que porventura não estavam presentes. Então a prova da primeira unidade da disciplina vai ser realizada no dia 30 de março, certo? Terça-feira aí da próxima semana. Ela vai ser uma prova individual, sem consulta, a sites ou livros, certo? O valor da prova aí, ela vai valer 4 pontos da nota da primeira unidade. O local ela vai ser realizada por meio da página da disciplina no Blackboard. Então vou mostrar aqui rapidinho, a página da disciplina é essa aqui. E aí para vocês acessarem no dia 30, né? Para acessarem a prova no dia 30, só vocês virem aqui, ó, atividades, atividade 2, prova N1, beleza? Então vai ser por meio da página da disciplina no Blackboard, virtualmente. A estrutura da prova ela vai ser formada aqui por 12 questões, sendo 10 questões objetivas e 2 questões discursivas. Essas questões elas vão ser extraídas aleatoriamente de um banco de questões que eu criei no Blackboard. Então, um banco de questões que tem aproximadamente aí 40 questões. O sistema ele vai extrair aleatoriamente as questões para cada aluno, né? De forma que cada aluno então vai estar respondendo uma prova diferente. Tanto as questões vão ser diferentes, vão ser aleatórias, como também a ordem dessas questões vão ser aleatórias. Então, pode acontecer de repente dos alunos eles terem uma questão em comum, né? Porque o banco de questões também não é tão gigantesco assim. Então pode ser ter algumas questões em comum, mas a ordem em que elas seriam aplicadas, isso também vai variar, certo? O tempo para vocês realizarem a prova, 2 horas e 50 minutos, certo? Ou 170 minutos. E vocês vão ter uma tentativa para estar desenvolvendo essa prova, certo? Se vocês tiverem algum problema, como é que vai ser? Eu vou estar disponível no horário normal da aula, 9 horas até as 11h50, de forma que qualquer problema que vocês... Eu vou estar disponível lá no chat, né, que a gente tem sempre. De forma que qualquer aluno que tenha algum problema pode entrar lá no chat e reportar o problema. Professor, eu tive um problema aqui e eu vou lá e reinicio a prova. Tá certo? Agora é importante ressaltar que quando eu reiniciar, o sistema ele vai gerar uma nova prova para você, de forma que você vai perder aquelas questões que você tem respondido e vai reiniciar, né, uma nova prova com questões diferentes. Beleza? O período de realização, né, de aplicação da prova vai começar às 9h15 do dia 30 e vai até às 23h59. Como vocês podem ver, né, a prova ela vai poder ser realizada por um período aí que vai além do horário da aula. Né? A nossa aula termina às 11h50 da manhã e a prova ela vai estar disponível até às 23h59. Por que isso? Né? Porque temos muitos alunos aqui nesse tempo de pandemia que estão trabalhando, precisaram aí trabalhar durante o período da aula. Então, pensando nesses alunos, eu realmente deixei essa prova disponível até às 23h59, certo? Só que eu sugiro que os alunos, quem pode, quem não trabalha, realize a prova durante o período da aula, porque se tiver algum problema, só mandar uma mensagem no chat, eu vou lá e reinicio e resolvo isso. Os alunos que deixarem para fazer a prova depois, né, que só puderem fazer depois, e tiverem algum problema, vão ter que mandar um e-mail e vai ficar naquela dependência de eu vou ter que ver o e-mail, né, enfim, para poder reiniciar a prova. Não vai ser algo tão imediato assim que eu vou conseguir solucionar o problema, certo? E outro detalhe também é que, né, como eu falei para vocês, a prova ela tem 2 horas e 50 minutos de duração,
Se o aluno deixar para iniciar a prova às 23 horas, né, ele não vai ter essas 2 horas e 50 minutos para fazer a prova, né, esse tempo cheio. Ele vai ter apenas os 59 minutos que estão faltando para a prova ela ser encerrada. Então, eu sugiro que os alunos aí que trabalham e que não vão poder fazer a prova no horário da aula, façam o quanto antes. Não deixem para fazer de última hora, porque pode acontecer de vocês não terem o tempo completo, certo? Outros detalhes aqui importantes, né? Quando vocês entrarem na prova, vocês vão perceber que vocês vão ver apenas uma questão por vez, não vão aparecer todas as questões ao mesmo tempo, né, em uma página única. Além disso, à medida que vocês forem respondendo, né, as questões, vocês não vão poder retroceder para uma questão que já foi respondida. Então, essas estratégias aí, a gente está adotando desde o começo da pandemia como forma de evitar essa questão da troca de informações, né, do intercâmbio de informações que estava acontecendo aí entre os alunos. Então, não se preocupem, tá? Essa questão de não poder retroceder, respondam de maneira calma. Como eu falei, já venho adotando isso aí há alguns semestres, não tive problema com nenhuma turma. Vocês vão ter tempo, vocês têm 2 horas e 50 minutos para responder 12 questões, então tem tempo suficiente para vocês lerem, analisarem, refletirem e ir lá responder com certeza. Então, é isso, beleza? Vocês vão ver que no final das contas vão ficar sobrando tempo. Então, isso indica que vocês não tiveram nenhum tipo de problema. Tá bom? E aí, como eu tenho dito anteriormente, vocês não vão poder consultar livros ou a internet. Em relação ao conteúdo que vai cair na prova, né, são basicamente aqui 7 tópicos, né, 7 conteúdos aqui principais, 7 temas. O primeiro tema, conceito de decisão, né, conceito e tipos de decisão. Processo decisório e seus atores é o segundo. Terceiro, racionalidade limitada e suas características. Quarto, teoria da decisão e suas perspectivas. Quinto, condições de decisão. Sexto tópico aqui, né, sexto tema, problemas de decisão e suas representações. E o sétimo, método de decisão monocritério. Então são esses 7 temas que vão estar sendo cobrados. É uma parte mais conceitual, né? Esse aqui são os temas que nós discutimos no início da disciplina, então é mais conceito, para a gente poder avançar para a parte mais prática de métodos multicritério e depois para o simulador de negócio que nós vamos estar utilizando, certo? Então, são esses 7 temas aqui que vocês precisam estudar. Aí vocês me perguntam, professor, mas como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou estudar isso? Né? Como é que eu posso me preparar para a prova? Então, vocês têm aqui 2 livros, 2 referências que vocês vão poder estar utilizando para vocês estudarem para a prova, certo? Meu alarme aqui tocou. Primeiro livro aqui, primeira referência é esse livro aqui de Gomes e Gomes, Tomada de Decisões Gerencial, Enfoque Multicritério. E o segundo livro é esse aqui de Gomes, que é a Teoria da Decisão. Então, no caso aqui desse primeiro livro de Gomes e Gomes, vocês estudariam aqui o capítulo 1 e 2. No caso do segundo livro de Gomes, vocês estudariam apenas aqui o capítulo 1, certo? E aqui eu coloquei para vocês os links para vocês acessarem esses livros, tá? Porque esses livros aqui, eles estão disponíveis na biblioteca online da UNP, né? Então a UNP, ela tem esse vínculo, né? Essa parceria aí com essas bibliotecas virtuais, e de forma que os livros que nós estamos adotando estão disponíveis, o PDF lá. Não é o PDF, na verdade, é o arquivo virtual para vocês acessarem e lerem e poderem estudar para a prova, certo? Então é esse aqui o conteúdo que vocês precisam estudar. Então, dito isso, vamos lá, vamos começar, né? Vou voltar aqui para a gente poder as temáticas que vão cair na prova. Então, primeiro tópico, conceito e tipos de decisão. Conceito de decisão, como eu tinha falado para vocês aí, né, nas nossas primeiras aulas, decidir nada mais é do que você escolher uma alternativa dentro de um conjunto de alternativas, levando em consideração ali critérios, né, parâmetros, para você tomar, né, para você escolher essa alternativa, certo? Então, como eu disse para vocês, toda decisão ela vai necessariamente envolver um decisor, ou seja, uma pessoa que quer tomar uma decisão. Ela vai necessariamente envolver alternativas, né, que seriam aquelas opções que você tem ali disponível e que você tem que escolher uma delas, tá? Toda decisão também ela vai envolver necessariamente aí, tipo, critérios, parâmetros que vão ser utilizados para você decidir, escolher qual é a melhor decisão. Então vamos dizer que a gente está ali interessado em comprar um carro, né? Então nós temos ali alternativas de carros que seriam Fiat Uno e Ford Ka, certo? Um exemplo de critério, de parâmetro, que a gente poderia dizer é o preço do carro. Então, a gente vai escolher o carro e o preço é um critério que vai ser utilizado. Ou então, conforto, design. Então, para tomar a decisão, nós precisamos levar em consideração algum parâmetro que vai ser utilizado, certo? Então, beleza.
Outra coisa também que vai ser comum aí nas decisões vai ser a ideia de você ter uma preferência, né? Então a decisão ela vai ter uma preferência, por exemplo, você vai comprar um carro. O que é mais importante aí para você? É essa questão do preço, né? O critério preço, ou vai ser o critério conforto, ou vai ser o critério design. Então, na hora de você tomar essa decisão, né, do decisor tomar essa decisão, ele vai levar em consideração isso. Beleza? Então é importante que vocês saibam o conceito e essas características aí do que envolve uma decisão. Também outra coisa importante são os tipos de decisão que nós vimos, né? Nós vimos aqui que existem aí decisões, elas podem ser classificadas em relação à complexidade, em relação a como decisão simples, decisão complexa, né? Em relação a questão da estruturação, pode ser uma decisão programada e não programada, né? Então também estudem isso. Também vimos que as decisões podem ser classificadas em relação ao prazo, de curto, médio e longo prazo. Então revisem esse conteúdo aí para vocês poderem estar preparados aí para a prova, certo? Que existe uma possibilidade de vocês receberem aí uma questão desse tipo. Outro conteúdo também que pode estar caindo é essa ideia aqui de processo decisório. Então eu mostrei para vocês, né, tipo durante as aulas, que o processo decisório ele é formado por um passo a passo, né, por etapas. E aí revejam essa questão desse passo a passo para vocês estarem preparados. O que é muito importante que vocês tenham consciência é que o processo decisório ele sempre vai começar com uma etapa inicial de buscar compreender aquela situação, né, buscar entender o problema de decisão, o que é que está acontecendo ali. É a partir dessa compreensão que você então você avança, né? Depois que você vai identificar as alternativas disponíveis, depois é que você vai ver as consequências dessas alternativas naqueles critérios e assim por diante, até você de fato chegar lá no final e executar aquela decisão, né? Eu vou mostrar aqui um slide que eu tinha apresentado para vocês na aula, que é esse slide aqui. Então, que seriam essas 6 etapas. Vejam essas 6 etapas aqui lá no livro, certo? Outra coisa importante também são os atores desse processo decisório. Como eu disse para vocês, uma decisão, o ator que sempre vai estar presente vai ser o decisor, certo? Esses outros aqui, né, no total que nós temos 5 aqui, esses outros 4 decisores não, desculpe, esses outros 4 atores, eles vão estar presentes ou não, dependendo da situação, certo? Então, dentro daquele processo decisório, aquelas 6 etapas, a gente necessariamente tem um decisor, mas a gente pode ou não ter um assessor, a gente pode ou não ter um especialista, um agida, um stakeholder e um analista. Isso vai depender, né? Vamos dizer que a organização ela está interessada em desenvolver um método mais objetivo, mais preciso para tomar uma decisão que é muito importante para ela. Ela vai lá e vai contratar o analista, que está aqui no final, né? Esse analista ele vai fazer o quê? Ele tem um conhecimento metodológico para desenvolver os modelos de decisão, conhece os métodos de decisão, ele vai fazer entrevista com o decisor, com o assessor, também com o especialista, para poder entender a situação, né? O assessor vai ser essa pessoa que está próximo ao decisor, né? É aquele funcionário que, digamos assim, é o braço direito do decisor, que conhece toda a situação e que poderia estar substituindo esse decisor numa situação em que o decisor ele não está presente, né? O analista ele precisa entrevistar o decisor, mas o decisor não está presente, e aí ele vai então atrás do assessor, né? Que é essa pessoa ali que é o braço direito desse decisor. Temos também a figura aqui do especialista, que pode ser uma pessoa interna da organização ou de fora da organização. Especialista é aquela pessoa que conhece aquele problema de decisão, né? Aquela situação, ele tem um conhecimento técnico. E aí o analista ele procura o especialista para poder conhecer melhor aquelas variáveis ali importantes e que devem ser consideradas, entende? Então ele tem um conhecimento técnico. Os ágidos ou stakeholders seriam aquelas outras pessoas, outras figuras que fazem parte da organização e que, de certa forma, eles não são o decisor, mas eles vão ser impactados por essa decisão do decisor. Então, por exemplo, um acionista de uma empresa que tem ali ações na bolsa, ele é um exemplo de stakeholder, né? Ele é uma pessoa ali, de uma parte interessada, que pode ser impactado, dependendo vamos dizer que é uma decisão, né, tipo, de um valor muito grande que está sendo ali, daquela compra, e aí essa decisão ali que vai ser tomada pode impactar o preço das ações, né? Porque é um montante muito grande. Então, vejam também essa questão aqui dos atores do processo decisório, certo? Continuando aqui, voltando, né, para esse slide aqui, né? Outra coisa importante, conceito importante, racionalidade limitada.
Deem uma olhada nisso. Eu expliquei para vocês essa ideia de que o ser humano, o processamento do cérebro humano, ele é limitado, né? Ele não consegue levar em consideração simultaneamente todos aqueles fatores que estão ali disponíveis para tomar uma decisão precisa, né? Objetiva. Então a gente vai dizer que o cérebro humano, então, ele tem uma racionalidade limitada, né? Esse processamento ele é limitado. E também tem outra questão que nós, enquanto seres humanos, nós não somos capazes de verificar todas as perspectivas, levar em consideração todas as perspectivas daquele problema, né? Nossa perspectiva é limitada, nós temos uma visão, né? Se você pega uma outra pessoa, essa outra pessoa já vai ter uma outra visão daquele mesmo problema, né? Ela pode ter mais informações ou menos informações. Então, também a racionalidade humana vai ser limitada para tomar decisões, também em razão a isso, né? Também falei com vocês essa ideia do lado afetivo, né? Que uma outra limitação da tomada de decisão pelo ser humano é essa ideia de que o ser humano ele tem o emocional, né? A gente não, na hora de, por exemplo, que você precisa tomar uma decisão entre colocar para fora um desconhecido e um familiar, né? Que muitas vezes pode ser que o desconhecido ali, né? Ele seja muito mais qualificado do que o familiar, e aí você deixa o seu afetivo tomar conta, né? Você termina botando para fora um desconhecido muito bem preparado, enfim, né? Porque o seu afetivo ali não permitiu que você colocasse para fora um familiar, né? Uma pessoa conhecida, próxima sua. E então você termina deixando de lado os interesses da organização, né? Então eu falei que a gente conversou sobre isso, então é importante que vocês revejam isso aí, entendam o que é essa racionalidade limitada, né? E tenham consciência de que isso impacta a organização, né? As organizações elas são afetadas por isso, como eu acabei de dar esse exemplo aí da contratação, né? Ou da demissão. Também vejam essa questão tipo da teoria da decisão e suas perspectivas, né? A teoria da decisão vai ser exatamente esse campo de pesquisa, esse campo de estudo que vai desenvolver técnicas, métodos, procedimentos para apoiar o processo decisório, tornar esse processo decisório o mais objetivo e o mais preciso possível, né? Uma vez que a racionalidade humana ela é limitada. Então, digamos assim, que vai dar esse apoio diante dessa limitação humana, certo? E vejam as perspectivas que nós conversamos nas aulas passadas, que foram aquela perspectiva descritiva, normativa, prescritiva, certo? Também pode estar caindo algumas questões sobre isso. Também deem uma olhada nessa questão aqui de condições de decisão, né? Nós vimos que as decisões, né, a teoria da decisão ela vai falar que as decisões elas podem ocorrer em condições de incerteza, né? Vamos começar pela ordem, né? De condições de certeza, condições de incerteza e de risco. Então, deem uma olhada em cada uma dessas condições aí para vocês ficarem cientes do que é que quais as diferenças entre elas, né? O que é uma condição, o que é uma decisão em condições de incerteza, de risco, beleza? Também deem uma olhada no conceito de problema de decisão. Como eu disse para vocês, problema de decisão é aquela descrição da situação. O problema de decisão ele sempre vai apontar ali quais são as alternativas que existem, vai apontar ali qual o critério considerado, vai apontar os estados da natureza, as consequências, certo? Então, se for uma decisão em condições de risco, vai apontar quais são as probabilidades, certo? Então, deem uma olhada nesse problema de decisão e nas suas representações. Quais as representações? Eu mostrei para vocês aí né? Nós discutimos 3 tipos de representação do problema de decisão. Primeira é a matriz de decisão, né? Certo? Que é aquele quadrozinho que eu mostrei lá para vocês. Segundo tipo vai ser a tabela de pagamentos, tabela de prêmios, tabela de payoff, certo? Que já vai ser adequada ali para situações de decisão sob condições ali de risco, né? Envolvendo ali probabilidades ou então de situações que envolvem ali condições de incerteza. E por fim, a terceira forma de representação vai ser a árvore de decisão. Então vejam aí as gravações, estudem, vejam como é que vocês fazem para construir isso aí, porque pode cair uma questão discursiva pedindo para vocês de repente construírem uma árvore de decisão, certo? Por fim, então, aqui no 7º ponto, o que pode estar caindo aqui em métodos de decisão monocritério. Nós vimos aqui alguns métodos, né? Nós falamos sobre o Maximax, nós falamos sobre o Maximin, Laplace e o valor esperado, né? Então vamos lá, Maximax, Maximin, Laplace vão ser aqueles métodos indicados para situações de incerteza, quando você não sabe qual é o risco, qual a probabilidade daquele cenário, daquele estado da natureza acontecer.
Já o valor esperado, por sua vez, né, que seria aqui o quarto método, ele já vai ser indicado para situações que você conhece a probabilidade, você conhece os riscos. Então ali você consegue fazer os cálculos. Deem uma olhada para vocês identificarem, né? Max e max, você vai atrás né, alternativa que tem a melhor consequência, a maior consequência, tem uma perspectiva aí otimista, a gente vai falar. O maximin, por sua vez, você vai procurar aquela alternativa que é a menos ruim, então você vai analisar dentre os piores valores que podem ser gerados, qual aquele que é o menos ruim, né? Qual é o melhor dos piores, digamos assim. E aí você escolhe essa alternativa. O Laplace, você faz simplesmente a média aritmética ali, né, das consequências, então o cálculo da média aritmética para poder dizer, o melhor valor é esse aqui, então a melhor alternativa é esse aqui. E enquanto o valor esperado, por sua vez, você vai fazendo ali a multiplicação, né? Você pega a consequência e multiplica a consequência pela probabilidade e depois vai somando, né, esses valores ali em cada um dos cenários, né, estados da natureza, até você chegar a um valor esperado final. E aí em cima desse valor esperado final de cada alternativa é que você diz, vou escolher essa alternativa aqui, certo? Então é isso. Então basicamente esses 7 tópicos. Realmente o vídeo ele não tem o objetivo de ser muito longo, era uma coisa mais resumida para vocês poderem saber o que é que vocês precisam estudar, beleza? Então é isso, qualquer coisa vocês podem mandar e-mail, tem meu e-mail lá na página da disciplina, vocês podem mandar e-mail aí com dúvidas, certo? Qualquer coisa que vocês precisarem. E é isso, pessoal, desejo uma boa prova para vocês, fiquem com Deus, então até o dia 30 de março que a gente vai estar aplicando então a prova aí juntos, beleza? É isso.